Marcas de uma memória militar, força, justiça e liberdade. Nosso objetivo é compreender o funcionamento discursivo circulante em relação às memórias que são fraturadas, enterradas, apagadas, mantidas, silenciadas perante as estratégias discursivas que sobressaltam o modo de agir, de ser e do fazer policial. Instigou-me compreender como, na conjuntura democrática, os sentidos que circulam a partir de propagandas representativas da segurança pública no Brasil funcionam para e por sujeitos. Historicamente, a propaganda teve um papel relevante na relação polícia, política e sociedade, permeada pelas cores da violência, repressão e persuasão contra o inimigo exterior, além de uma correlação com o desenvolvimento capitalista. Peixer, no texto Foi Propaganda Mesmo que Você Disse, destaca que a questão da propaganda é um negócio estratégico, um elemento indispensável no prosseguimento das operações militares contra o inimigo exterior. Quais sentidos estão em disputa quando, de um lado, na voz do representante-geral da PMBA, propõe-se a fixar na memória coletiva que, juntos somos fortes, unidos somos a PMBA forte, ou PMBA e comunidade na corrente do bem, ou PMBA, uma força a serviço do cidadão. Quais sentidos estão em disputa quando, por outro lado, propõe-se a fixar na memória coletiva, por meio das associações de oficiais, força invicta, que a polícia militar está na linha de frente mesmo com o risco da própria vida? Quais sentidos estão em disputa quando se propõe a fixar na memória coletiva, por meio da associação de praças, que os policiais estão a lutar por apoio, justiça e liberdade? Todo esse jogo discursivo nos convoca a buscar compreender como os sentidos situados em um momento sócio-histórico se constituem, como são formulados, como circulam e como os sentidos silenciados significam no jogo ideológico daquilo que não é dito, mas faz sentido e ressoa na memória social. Peixer, em Papel da Memória, destaca que a memória é um espaço móvel de divisões, de disjunções, de deslocamentos e de retomadas, de conflitos de regularização, um espaço de desdobramentos, réplicas, polêmicas e contradiscursos. Para a AD, os sujeitos são discursivamente constituídos pelas formações discursivas que designam o que pode e o que deve ser dito e fornecem as evidências que fazem com que uma palavra ou enunciado queiram dizer o que realmente dizem e que mascaram sobre a transparência da linguagem e caráter material do sentido das palavras e dos enunciados. Peixei. O sujeito, ao significar, materializa pela língua e pela história. A formação discursiva correlata a formação ideológica que o coloca em suas posições. Para Freda, em Dusky, os substantivos subsistem por si mesmos, no discurso, enquanto os adjetivos precisam parecer unidos a outros nomes do discurso para subsistir. Desse modo, assumimos que o adjetivo pode funcionar como um elemento capaz de saturar o substantivo, constituindo-se em um determinante discursivo, isto é, em uma das categorias que promove a identificação do dito com a FD que afeta o sujeito na sequência discursiva. Nesse sentido, qual a força necessária a instaurar no imaginário social uma estabilização de significâncias a fim de fazer com que a polícia subsista apagando as marcas violentas? Já que o adjetivo pode funcionar como elemento capaz de saturar o substantivo, constituindo-se em um determinante discursivo, justiça e liberdade, justaposta ao símbolo da justiça, invocam posições de resistência enquanto classe trabalhadora? Nos slogan, o sintagma força remete a filiações de sentidos escrito na memória social de que para vencer o inimigo é preciso o uso da força. Logo, esta força estaria para combater apenas os inimigos, os criminosos, os excluídos, os maus baianos? O efeito de sentido produzido em uma força que se arrisca a serviço do cidadão é um retorno aos slogans como Brasil, ame ou deixo, Brasil, ame-o, e quem não vive para servir ao Brasil não serve para viver no Brasil? Dentre as considerações ainda em construção, destacamos que o histórico e o linguístico estão presentificados no discurso, não de modo alheio ao que está sendo investigado, porém como parte intrínseca e que intervém em conjunto com fatores sintáticos, semânticos e ideológicos. Desse modo, entre a memória do dizer e a atualidade a dizer, os sentidos se movimentam em direção às diversas formas de silenciamento, equívocos, falhas, deslizamentos e ambiguidades.